Boa tarde. Vamos seguir aqui com mais um estudo no Espiritismo para Todos. Nós estamos estudando a obra do Wilson Garcia, Ponto Final, e nós paramos na página 59. E vamos seguir na leitura do estudo de hoje. Ok. Satiro vai ler para nós. Vamos lá. É no esta como se sabe, né? Né? Isso. Tá. Esta, como se sabe, não é a primeira vez que Kardec centra sua consideração sobre a criticável posição de Rustang com as mágoas demonstradas em relação ao Sr. Sabot. Nas cartas anteriores, essa postura está igualmente colocada pelo codificador, no esforço que fazia para, de um lado, rebater o missivista, e de outro, para afirmar a sua crença de que o perdão era o melhor a fazer. E, mais, a sua certeza de que Sabot tinha sua consideração em alta, como reafirma a seguir. O Sr. Sabot é um dos primeiros espíritas com os quais fiz relações em Bordeaux, e é um dos que mais contribuíram para propagar a doutrina espírita ali. Eu aprecio-lhe a modéstia, o zelo, a dedicação, que não recuam diante de nenhum trabalho, nem fadiga, nenhum sacrifício, pagando com esforço pessoal o que não pode pagar do seu próprio bolso. Também os espíritos que se comunicam conosco o colocam no número de seus auxiliares estimados para a realização das grandes coisas que se preparam. Tais considerações de Kardec sobre Sabot poderiam ter o efeito de fazer retroagir Rustang em seus sentimentos com relação ao médium que Sabot era. Mas talvez aí resida o ponto principal da discórdia de Rustang. Como se viu anteriormente, este ficou pouco tempo no grupo de Sabot e deixou-o contrariado, não sendo demasiado considerar que teria havido entre os dois posicionamento divergente decorrente das comunicações mediúnicas. Cumpre lembrar que, pela época dessa carta-resposta de Kardec, Rustang já se encontrava em contato com a médium Collignon, de cujos acertos resultaria a obra de oposição ao Espiritismo. Obra heterônoma por excelência. É oportuno, pois, reconhecer que Rustang tinha noção exata, por essa ocasião, de que Sabot não se prestaria a atender aos objetivos que tinha e propunha. Ademais, manteve em relação a ele, Sabot, a animosidade que os fez divergir e separar. Na sequência, Kardec toca, mais uma vez, nas referências que Rustang fazia questão de apresentar, com o reconhecimento da autoridade daquele que publicou o Livro dos Espíritos, e reuniu assim a maior experiência de quantos possuíam em relação à espiritualidade objetiva e racional. Sigamos, pois. Embora o senhor. Deixa eu aprovar aqui. Embora o senhor me honre, meu caro amigo, a exemplo de muitos outros com o título de chefe, e eu o estime bastante para crer que, na sua boca, isso não passe de uma fórmula banal, sem mais valor do que a de seu humilde servo. Não tenho a pretensão de prescrever nada, não impondo a ninguém minhas opiniões, nem minha vontade. Aceito a autoridade que me queiram conceder, porém, não solicito nem reivindico nenhuma. Só o futuro decidirá o grau da que poderão adquirir meu nome e minhas obras. Permita-me, pois, não me prevalecer desse título de chefe, para lhe fazer uma súplica. O Sr. Sabot é um dos meus amigos. Ficarei imensamente obrigado ao senhor se me deixar o cuidado de julgar por mim mesmo se ele é digno de minha amizade. Kardec não poderia ser mais explícito sobre sua consideração para com o médium, Sabot.
como também não poderia ser mais incisivo em relação ao processo indevido de Rustang, de alimentar a discórdia e até separar o codificador do seu dileto amigo. Rustang continuava disposto a trazer Kardec para si e a distanciar dele o amigo Sabor, enquanto o autor de O Livro dos Espíritos lhe exigia respeito sobre a disposição e a autonomia para manter a proximidade entre os dois. No parágrafo seguinte, Kardec eleva o tom de suas reflexões, mencionando coisas mais elevadas e, por isso, mais importantes, além de taxar de mesquinhas rivalidades aquilo que não merecia o emprego total do seu tempo. E depois vai reproduzir para Rustang, de modo original, uma mensagem recebida dos espíritos, então ainda inédita. Vejamos. Existem, por outro lado, coisas bem graves, diante das quais as mesquinhas rivalidades da Terra se apagam como sombras. Revelações de extrema importância vêm hoje erguer uma ponta do véu e apresentar o porvir sobre uma luz de alguma sorte nova. O caminho está desimpedido de certas obscuridades. O horizonte está de tal modo claro que posso agora caminhar com passo firme e seguro, sem me deter em acidentes da estrada. Ó, meu caro amigo, como tudo isso é grandioso! E como o homem se sente pequeno quando lhe é dado entrever as vias misteriosas pelas quais a providência deve chegar a seus fins, porque é então que se compreende a inutilidade da resistência. Como posso eu dizer-lhe tudo o que sei atualmente? Mas ainda não chegou o tempo de revelar esses mistérios. Saiba somente de tudo que está dito se cumprirá para a maior glória de Deus e para a felicidade da humanidade. Limito-me a lhe transmitir o que me foi dado numa recente comunicação espírita. Ao referir-se às mesquinhas rivalidades da Terra, Kardec explicou o que ocorre nas relações de Rustang e Sabor, numa nova tentativa de contribuir para a extinção da animosidade ali criada. Mas poderia também, de modo intuitivo ou inspirado, referir-se ao que ocorria anos depois, com a revelação da revelação, assinada por Rustang. De qualquer maneira, dizia ele da mediocridade presente nas rivalidades desse tipo, frente às coisas de importância importância nobre e superiores que estavam sendo dispostas, como as novas ideias que surgiam e iluminavam dia após dia a estrada do saber humano. Vejamos agora a mensagem mediúnica recente que Kardec recebeu e transcreve na carta-resposta a Rustang. Estais próximo do tempo de cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Bem-aventurados serão aqueles que tiverem lavrado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel que a caridade. As diárias de trabalho lhes serão pagas ao cêntuplo do que se esperavam. Bem-aventurados serão aqueles que disseram a seus irmãos: Irmãos, trabalharemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Mestre encontre a obra acabada em seu advento. Porque o Mestre lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servos, vós que fizestes calar vossa rivalidade e discórdias, para não deixar a obra em mora. Mas desventira para aqueles que, por suas discussões, tiveram retardo à hora da colheita, porque o temporal chegará a eles, e eles serão arrastados pelo turbilhão. Clamarão: perdão, perdão, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis perdão, vós que não tivesse piedade de vossos irmãos e que recuastes em estender-lhes a mão? Vós que abatestes o fraco em vez de o sustentar. Vós que pedes perdão. Vós que procurastes vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho?
Já recebestes tal como querieis, não peçai a mais, as recompensas celestes ficarão para aqueles que não tiverem pedido recompensas terrestres. Deus está fazendo neste momento o cadastro de seus servos fiéis e marcando a dedo os que não têm senão a aparência da dedicação, a fim de que não usurpem o salário dos servos corajosos, porque é aos que não recuarem que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E esta sentença será cumprida. No reino dos céus, os primeiros da terra serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Espírito da verdade. Então, vamos em frente, né? Está tranquilo. Acho que tá tranquilo aqui, né? Hein? Acho que tá tranquilo até aqui. Tá. A única questão, né, que ele deixa bem claro aqui é do que a gente viu a semana passada, da questão do quanto Kardec ainda, né, procurou modificar, né, esse posicionamento, essa insistência do Rustang em relação ao seu sabor. Justamente. E aqui ele está introduzindo, acho que a questão, né, da médium, da ligação já de Kardec com a médium, e, né, trazendo talvez como um ponto de desavença, né, de desentendimento entre Rustang e o senhor Sabot, referente à questão mediúnica, né, porque talvez seria um ponto de desavença, né, de discussão ali, de discordância, na verdade, entre eles, né, porque é um método que Rustang usou, né, para a produção dos 4 evangelhos, foge do método do espiritismo, né, da Mas nesse universalidade do momento aí, ensino dessa dos espíritos. carta, me lembra aí, ele já tinha solicitado alguma coisa a Kardec em relação aos 4 evangelhos? Não, né? Tá. Não, mas eu acho que ele não solicita nada a Kardec, mas Não. talvez... Mas Kardec não tinha publicado ainda nada sobre isso. Não, a apreciação que ele vai fazer É depois, né? da obra foi em 66, na Revista Espírita. Então aí eu acho que foi uma questão até de caridade, conversar, explicar, tentar mostrar a ele que existe um outro caminho, né? E para que ele pudesse retomar o caminho, ponto. Aí fica a critério dele querer seguir esse caminho ou não. Né? Kardec foi bastante, acho que, preciso, né, nisso daí. E ainda trazendo, né, as mensagens, a mensagem do Espírito, né? Justamente. Foi muito bem. Aliás, a mensagem é excelente, né? Então, nada contra Kardec aí. Kardec não provocou, não instigou, não menosprezou, nada. Ele tratou normalmente ao contrário. Ele dedicou tempo e esforço para trazer o irmão para ficar com ele. Né? Vamos mais um pouquinho? Vamos. Quer passar? Ó, Val, a gente está na página 61, no último parágrafo, tá? Tá jóia. Vamos lá? Vamos lá. Por quais vias teria refletido Rustang sobre essa mensagem? Que grau de importância teria dado a ela e a que conclusões chegou? Essas são questões não respondidas, objetivamente, mas o certo é que Rustang não se mostrou convencido de abandonar seus propósitos. Repetimos, então, em andamento, ou seja, realizar obra pessoal e contrária ao pensamento central do Espiritismo, que, desde lá, estava se consolidando sobre o guarda-chuva e o nome de Allan Kardec. Se não conseguiria colocar-se no mesmo degrau a que Kardec chegou, nessa longa escada espiritual de renovação humana, quis pelo menos ladear o seu nome, com o apoio de seguidores descuidados e combativos. O último parágrafo da carta fecha as esperanças de Kardec de frear os ânimos de Rustang,
levando-o a reconsiderar suas disposições. Diz ele: esta comunicação recebe um grau particular de interesse de todas as que lhe servem de desenvolvimento, mas tal qual e não é menos significativa. O Senhor levará bem, eu penso, de lhe haver dado em estreia, pois ela me veio à mão há 2 dias. Pô, cara, tipo assim, só você viu, né? Só pra ti, essa daí. Mensagem revela a Kardec quem é Rostang. Pesquisas recentes colocam as claras... Faltou a nota, amigo, a nota 10. Ah, nota 10, desculpe, pulei. Canuto de Abril registra ao final da tradução de A Carta, nota do tradutor, a cópia carbônica da carta recebeu do punho de Allan Kardec, em tinta. As palavras iniciais Monsieur Rostand abordou e as finais Agres e AK, e bem assim recamanduras, não entendi, das letras emaicidas ou desaparecidas no decalco. Essas coisas, é óbvio, não aparecem em clichê. As 2 palavras riscadas e substituídas também o foram à tinta. A autenticidade autográfica é indiscutível. Mensagem revela a Kardec quem é Rostang. Pesquisas recentes colocam às claras muitos aspectos pouco compreendidos da trajetória e das lutas de Kardec para fazer com que a doutrina dos espíritos pudesse expandir seus horizontes, ao mesmo tempo em que a desenvolvia. Um desses documentos é o que ficou conhecido por Voyage em 1862, em francês, tá? Escrito manualmente por Allan Kardec. Ele está dado ao conhecimento público no recente livro Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de autoria de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, juntamente com os detalhes sobre como foi feito o acesso ao documento em Paris, em setembro de 2019. Eis como ao caderno se refere Sampaio. Minha atenção foi atraída por um simples caderno feito de algumas folhas dobradas e costuradas, que somavam 20 páginas. Na capa, Kardec escreveu sob um traço leve, Voyage en 1862, em francês. Não se trata do livro com título semelhante que ele escreveu, publicado naquele ano, descrevendo discursos proferidos em sua visita às cidades do interior da França. Esse caderno manuscrito, único e especial, foi feito por ele exclusivamente para uma orientação pessoal ao seu trabalho, composto de comunicações e diálogos com os espíritos superiores, que organizaram o espiritismo, como Conselhos do Espírito da Verdade e de Sócrates. Por exemplo, Kardec selecionou as mensagens e as copiou nesse caderno para fácil acesso e consulta. Nota do Lucas, né? Pois bem, uma das várias anotações registradas no caderno diz respeito à figura de Rostand e encontra-se registrada a página 16. Kardec estava em Lyon, preparando-se para prosseguir viagem rumo a Bordeaux, quando desenvolve o seguinte diálogo com o espírito. O nome do médium não está anotado. Poderia me dizer algo sobre a continuidade da viagem? Sua viagem será para você a fonte de uma grande satisfação, que te fará facilmente esquecer as poucas decepções que você poderá encontrar. Bordeaux, sobretudo, te oferecerá certas dificuldades, pois você terá que combater a tenacidade das ideias pré-concebidas e o orgulho das invalidades ciumentas. Não se incomode, você terá sucesso, e depois de sua partida se reconhecerá que você passou por lá, porque você reconciliará os campos divididos. Há também aí o dedo de Deus. É preciso que se possa dizer:
O Espiritismo operou um novo milagre. Ele aproximou os homens que acreditávamos ser irreconciliáveis. A fé profunda de Sabor e ela é a alavanca sobre a qual você deve se apoiar. Pergunta: que influência pode ter o Sr. Rustang? Resposta: se você ouvir, um simples golpe de vista o fará julgar o homem. E o que se deve esperar dele? Ele tem tanta confiança nas suas luzes que pensa que todos devem se curvar a ele. Vá se você estiver disposto a fazê-lo. Pergunta: sua opinião tem algum crédito? Resposta: não. Em geral, ele passa por um entusiasta, exaltado, querendo se impor. Na viagem a Bordeaux do ano anterior, 1861, a primeira feita àquela cidade, conforme relatamos atrás, Kardec contrariou o conselho de Rustang para cancelar a visita e, como ficou registrado, não esteve com Rustang, não o conhecendo pessoalmente. Rustang desejava que Kardec fosse ter com ele em sua casa de campo, mas este preferiu não fazer. Fica claro que Kardec só teve com Rustang contatos por correspondência, como até o presente momento os documentos já conhecidos o afirmam. Entretanto, Kardec estava próximo de retornar a Bordeaux e tinha dúvidas se uma visita a Rustang seria proveitosa, tendo desistido de tal intento diante das informações agora a ele dadas nesse diálogo com o espírito. Se fosse conhecer Rustang, com certeza encontraria em pleno trabalho de elaboração de sua malfadada obra, Os Quatro Evangelhos, uma vez que, desde o ano anterior, vinha mantendo contatos com a médium Collignon, com vistas a alcançar esse objetivo. A informação, pois, contida no caderno dado agora a conhecer é de um significado grande e serve de acréscimo ao que já é conhecido, colocando por terra as tentativas dos seguidores de Rustang de afirmarem que os dois, Kardec e Rustang, se conheceram e se abraçaram fraternalmente, quando da primeira visita à cidade de Bordeaux. Tranquilo? Nenhum comentário aí não? Nenhum fã de Rustang aí chateado? Nada não, né? Todo mundo tranquilo, né? Então, todos os fãs de Rustang... Satiro, Oi. ainda falando sobre a data, né? É a viagem de 62 que ele está falando? Agora é. De 62. Aí ele diz que Rustang já estava preparando os quatro evangelhos, um ano antes. Sim. Em 61, vamos dizer assim, né? Sim. Então, a oposição a Kardec, se o livro dos Espíritos foi editado em 58, em 61, antes do livro dos Médiuns, já estava havendo oposição a ele, por Rustang. Eu não lembro exatamente da data, né? Mas ele fala ali, eu acho que foi... Eu não sei exatamente, mas na aula passada a gente viu, né? Eu acho que foi depois da visita. É por isso que eu falei a questão mediúnica, de ter dado uma controvérsia, né? Um desentendimento, vamos colocar assim, entre Rustang e o senhor Sabot, porque talvez ele fez a proposta, né? De talvez psicografar o livro, de participar, e o senhor Sabot seguiu firme ali, né? No método que Kardec, né, utilizava, a universalidade, não quis, né, participar, porque depois a gente vai ver o descontentamento da própria médium que escreveu, ela conversando com Kardec, Justamente. né? E então a gente não sabemos assim a fundo, né, o que aconteceu, porque isso ficou entre eles, né? Mas pelas datas, né, a gente pode pensar que pode ter acontecido algo nesse sentido, porque ali já se iniciou, né, uma possível manifestação mediúnica,
né, de se escrever esse livro, porque eu lembro que a primeira, né, análise de Kardec foi na Revista Espírita de 1866, que foi quando ele trouxe, e aí ele comenta da questão, né, do corpo do Cristo, e ele vai dar o fechamento na Gênese, em 1868, que é onde ele fala da questão do corpo do Cristo, Sim. Mas dos assim, agêneres, tudo. A like é onde ele vai dar o fechamento dessa ideia. Até então, na revista, ele deixa em aberto e coloca a responsabilidade do que está sendo escrito na mão dos espíritos, né? Ele, em momento algum, fala da médium, ele coloca a responsabilidade na mão dos espíritos que estão passando essa obra mediúnica. eu entendi que logo antes da viagem dele, 61, foi quando aconteceu essa desavença entre Sabor e Rustang. Rustang e Sabor. Aí quando ele foi lá, tinha acabado de acontecer. Aí eu entendi que Kardec realmente não foi visitá-lo. E que aí eu acho que me pareceu que eu lembro que após esse momento foi quando ele buscou a médium para começar o trabalho. Então ele começou o trabalho em 61 com a médium, mas só publicou lá na frente alguma coisa, entendeu? Lá demorou, então ele começou cedo. Agora, quando a médium começou a falar com Kardec, não lembro, acho que não falamos ainda. Não, a gente ainda não chegou nessa parte. Sim, que deve ter sido uns anos para frente que ela começou a ver o que ela estava fazendo e viu que não tinha sintonia com o que o Espiritismo dizia. Porque essa aqui é na viagem, né, de Essa já era 1862, 62, um ano depois. o ano depois. Né? Eu entendi que ele já estava com a médium. Não, aqui é a mensagem que ele está se referindo, foi a documentação achada pelo Lucas lá em Paris. Justamente. Né? Lá na livraria. O caderno da viagem em si, do diário que ele fez. Que é diferente do livro, né? A viagem espírita. Justamente. Eu estou me baseando nessa frase aqui no penúltimo parágrafo que o Satiro leu, né? Rustang convidou Kardec para ir visitá-lo, né? E aí Kardec não foi. Aí ele diz assim, se fosse conhecer Rustang, com certeza o encontraria em pleno trabalho de elaboração de sua malfadada obra, Justamente. Os Quatro Evangelhos, uma vez que desde o ano anterior vinha mantendo contato com a médium Polinon. Então é isso. Está então, aqui no penúltimo capítulo. Em 61, depois da primeira viagem, que eu falei, foi depois da primeira viagem, antes da segunda. A segunda viagem ele já estava trabalhando, foi o que eu entendi. Então não foi em 62, foi em 61. Mas não antes. Ou seja, quando o Kardec... Não, acho que a viagem foi 62. Mas ele fez na segunda. 61, a segunda viagem. A primeira viagem, ele já não visitou Rustang. A primeira ele não foi lá na casa de campo. E aqui ele estaria retornando, né, a Bordeaux pela segunda vez, né, em 1862. E aí ele está trazendo esse questionamento, né? Kardec estava próximo de retornar, mas tinha dúvida se a visita, né, a Rustang seria proveitosa. E aí é onde ele, né, não foi questiona novamente. os espíritos, pergunta, que é isso que essas respostas que estão aqui, né? Ele tem tanta confiança nas suas luzes que pensa que todos devem se curvar a ele. Novamente ele não foi. Se ele fosse, ele teria pego o cara com a boca na botija. Então, mas ele já sabia que estava sendo elaborada a obra, já porque a Colion falou. Tinha contato com a Colion. Correspondência com a médium. Então isso a gente vai ver mais para frente. Mas desde o começo ele já mantinha? Oi? Desde o início ele já mantinha esse contato? Porque ele conversava tanto com a médium quanto com a mãe dela. Tá. Ela vai falar numa das cartas da saúde da mãe. Isso. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mais para frente.
É. Então tá bom. Podemos continuar? Por mim, podemos. A Clarice entrou, quer passar a página? Passa a página para ela. Não sei se ela já está ouvindo. Clarice, está Tô, ouvindo tô a gente? ouvindo, tô ouvindo. Obrigada, viu? Imagina, Que nós página que estamos é? na 64. Tá bom, obrigada. Sociedade Espírita Bordaleza. Ousado, eu tava nessa época lá e não lembro de nada disso, não soube. Então, vai ver que eu era Eu acho que você estava com o Mustang. Também acho. Não, tá mais fácil de eu ser um serviçal de alguém lá, bem descompensado, assim, completamente. Não importa como, importa você tá lá, né? Eu tava lá, entendeu? Era um serviçal Eu bêbado. não tava, eu tava me Cuidava preparando para eu que limpava o cocô dos cavalos lá onde eles dormiam. Ah, Satiro, você se menospreza, vai. Não, tudo bem. Não, é porque antes disso eu tinha sido um príncipe egípcio, entendeu? Mas aí eu vi Ah, que isso colou aí. muito. Aí eu não colou, aí não serviu, não evoluiu, eu vim como esqueci o nome lá, limpador de cocô de cavalo. Então vamos lá. Sociedade Espírita Bordaleza. Na reunião que fez com os espíritas de Bordeaux, de grande repercussão e posteriormente relatada na Revista Espírita, edição de novembro de 1861, emocionante, segundo revelou Kardec, Rustang não compareceu. Assim como a reunião foi marcante. Marcante também foi a recepção a Kardec pelos espíritas de Bordeaux. À frente, o Sr. Sabot e a esposa, a senhora Casemajos, em cuja residência Kardec se hospedou. Tendo sido a reunião interna, intensa e vibrante, plena de manifestações de fraternidade dos espíritas entre si e para com Kardec. Teve um outro fato de destaque, devidamente registrado, qual seja a apresentação por Kardec de uma comunicação mediúnica subscrita pelo espírito que acompanhava o codificador em suas atividades, enquanto responsável pela doutrina espírita. Seu nome, Erasto. Nossa. Esta mensagem é de uma importância enorme, como se verá mais à frente, por seu conteúdo e pelo que ela possui de profética para a história do espiritismo, especialmente em Bordeaux. O sentido profético deve ser entendido em relação aos acontecimentos que ocorreriam algum tempo depois e se estenderiam por mais de séculos e meio. Para o espírito comunicante, Erasto era simplesmente o cumprimento de um dever alertar os espíritas para os perigos que os rondavam. Perigos estes decorrentes de uma arquitetura elaborada por espíritos desejosos de barrar o crescimento do espiritismo e desviá-lo quanto possível de sua rota. E diga-se com muita tristeza, fato que acabou por acontecer. A viagem na Revista Espírita. Foi em outubro de 61 que Kardec passou os melhores momentos do ano na cidade de Bordeaux, visitando-a pela primeira vez. Seus contatos, a recepção, a hospedagem na casa da família Sabot, os banquetes, a inauguração da Sociedade Espírita Bordaleza e os discursos. Ao regressar à sua residência em Paris, Kardec não perde tempo e prepara cartas-respostas, agradecimentos, além de todo o material para publicar sobre a extraordinária visão que teve do Espiritismo naquelas terras. A edição seguinte da Revista Espírita, de novembro de 61, estampa a reportagem acompanhada dos discursos proferidos na ocasião. Assim, a página 287 informa o codificador. Encontramos em Bordeaux muitos numerosos e muitos bons médios de todas as classes, de todos os sexos e de todas as idades. Muitos escrevem com uma grande facilidade e obtêm comunicações de uma alta importância, do que os espíritos, de resto, nos preveniram antes de nossa partida. Não se pode senão louvá-los,
Além disso, pelo zelo com o qual prestam seu concurso nas reuniões. Mas o que vale mais ainda é a abnegação de todo amor próprio com relação às comunicações. Ninguém se crê privilegiado e intérprete exclusivo da verdade. Ninguém procura se impor, nem impor aos espíritos que os assistem. Todos submetem com simplicidade o que obtém ao julgamento da Assembleia. E ninguém se ofende, nem se fere pelas críticas. Aquele que obtém falsas comunicações consola-se com elas, aproveitando as boas que os outros obtêm, e das quais não tem inveja. Ocorre o mesmo por toda parte. Por toda parte, nós o ignoramos, constatamos o que vimos, constatamos também que se está penetrado desse princípio, que todo médium orgulhoso, ciumento e suscetível não pode ser assistido por bons espíritos, e que essa má direção nele é um motivo de suspeição. Longe, pois, de procurar esses médiuns, sendo encontrados, malgrado a eminência de sua faculdade, seriam repelidos por todos os grupos sérios, que querem, antes de tudo, ter comunicações sérias e não visar aos efeitos. Revista Espírita registra a primeira viagem de Kardec. O assunto médiuns e produtos mediúnicos marca o registro de Kardec, por tê-lo impressionado muito bem. Mas não perde ele a oportunidade de realçar as faculdades mediúnicas e os portadores delas, diante do comportamento elogiável e seguro de submeter as mensagens recebidas ao crivo da razão, sem constrangimento ou suscetibilidades, quando tais mensagens não encontram aprovação e são repelidas. Médios humildes e conscientes não temem esse procedimento, nem os espíritos que por eles falam e escrevem desejam impor-se ao meio ambiente com suas ideias. Médiuns orgulhosos e desejosos de incessantemente de suas faculdades estão no caminho da queda. A página 288 da revista de novembro de 61, Kardec narra um fato curioso, ocorrido na residência do Sabor. Tão logo ali chegou para hospedar-se. O personagem principal é uma criança de 5 anos e meio, filho do casal. Eis como a apresenta. Uma vez que informamos sobre esses diversos discursos, evitamos com todo cuidado omitir como traço característico a pequena alocução que nos foi recitada com uma graça encantadora e uma ingênua solicitude por uma criança de 5 anos e meio, o filho do Sr. Sabor. A nossa chegada nessa família verdadeiramente patriarcal, e sobre a qual o Espiritismo derramou a mão cheia suas benfazejas consolações. Se toda geração que se ergue estivesse imbuída de tais sentimentos, seria permitido entrever, como muito próxima, a mudança que deve se operar nos costumes sociais. Mudança que é anunciada por todos os lados pelos espíritos. Não creiais que essa criança recitou seu pequeno discurso como um papagaio. Não, ela aprendeu-lhe muito bem o sentido. O Espiritismo, no qual assim dizer nasceu, é já, para sua jovem inteligência, um freio que compreende perfeitamente e que a sua razão, desenvolvendo-se, não repelirá. Eis o pequeno discurso do nosso jovenzinho Joseph Sabot, que ficaria muito desgostoso se não o publicássemos. Senhor Allan Kardec, permite a mais jovem de vossas crianças espíritas vir, neste dia, para sempre, gravado nos nossos corações, vos exprimir a alegria que causa a vossa chegada entre nós. Estou ainda na idade da infância, mas meu pai já me ensinou o que são os espíritos que se manifestam, a docilidade com a qual devemos seguir seus conselhos, as penas e as recompensas que lhes são concedidas. Em alguns anos, se Deus julgá-lo oportuno,
quero também, sob vossos auspícios, tornar-me um digno e fervoroso apóstolo do Espiritismo, sempre submetido ao vosso saber e à vossa experiência. Conceder-me-eis, em recompensa dessas poucas palavras ditadas pelo meu pequeno coração, um beijo que não ouso vos pedir? Que lindo, né? Meu Deus, emocionante. É difícil, né? Uma criança de 5 anos, né? Falar Nossa, assim. pediu um beijo desse não se nega, né? Não tem como. Pelo amor de Deus. Vou botar isso aqui lá no grupo da gente. Muito lindo. Muito lindo. Gracinha, né? Que doçura. Muito lindo mesmo, assim, emocionante mesmo, né? E aqui a gente vê, assim, né, pelo relato do menino, ele traz, assim, um Kardec diferente, né? Amável ali, carinhoso com a criança, Atencioso, né? com todo mundo, né? Todas as idades. Sim, a gente tudo. vê, né, assim, na leitura, porque, né, a criança, ela é espontânea na sua fala. Né? Sem nenhum tipo de julgamento, né? Basicamente o que ele fez aqui foi apresentar o que se sucedeu. Cada um, né? Para apreciação de cada pessoa. Muito legal. Né? O que é do bem não precisa de divulgação, né? Todo mundo percebe, né? Não precisa de explicação de nada, né? Com certeza esse não era eu. Eu era o cara que queria levar o garoto para o mau caminho. Estava lá nas baias, os cavalos lá. Vamos lá. Na sessão de inauguração da Sociedade Espírita Bordolesa, Kardec fez um longo discurso e traçou uma série de considerações sobre aspectos importantes da doutrina, que vinha de estabelecer. Falou perante uma plateia em expectativa e em festa, ansiosa por ouvir pela primeira vez a figura central de uma doutrina nova que estava levando muitas pessoas a refletir sobre suas ideias, sobre crenças, sobre religião e espiritualidade, com enfoques de impacto. Na Revista Espírita, de novembro de 61, página 300, colhe-se um trecho assaz interessante do referido discurso, em que Kardec põe em relevo as ideias contrárias que nasciam dentro do próprio meio espírita. Ideias que causavam certos dissabores. A análise sustenta a desnecessidade de grandes inquietações frente a elas e o seu aspecto mais relevante, ou seja, quando as ideias não guardam relação com a verdade, não se sustentam e não atraem adeptos, caindo por si mesmas. Vejamos esse trecho. Mas direis se as opiniões estão divididas sobre alguns pontos da doutrina, como reconhecer de que lado está a verdade? É a coisa mais fácil. Primeiro tendes por peso o vosso julgamento, por medida a sã e inflexível lógica. Tereis em seguida o assentimento da maioria, porque crede bem que o número crescente ou decrescente de partidários de uma ideia vos dá a medida do seu valor. Se ela é falsa, não saberá conquistar mais voz do que é verdade. Deus não permitiria, pode deixar o erro se mostrar por aqui e por ali, para nos fazer ver suas maneiras e nos ensinar a reconhecê-lo. Sem isso, onde estaria o nosso mérito se não tivéssemos escolhas a fazer? Quereis um outro critério da verdade? Eis um que é infalível. Uma vez que a divisa do Espiritismo é amor e caridade, reconheceis a verdade pela prática desta máxima, e tende por certo que aquele que lança pedra em outro não pode estar na verdade absoluta. Quanto a mim, senhores, ouvistes minha profissão de fé. Se o que não apraz a Deus se levantarem dissidências entre vós, digo com pesar, eu me separaria abertamente daqueles que desertassem a bandeira da fraternidade. Porque, a meus olhos, não poderiam ser olhados como verdadeiros espíritas.
Em todos os casos, não vos inquieteis, de nenhum modo, com quaisquer dissidências passageiras. Logo tereis a prova de que elas são sem consequências graves. São provas para a vossa fé e o vosso julgamento. Frequentemente são também meios permitidos por Deus e os bons espíritos para darem a medida da sinceridade e dar a conhecer aqueles com os quais se podem contar realmente em caso de necessidade, e que são evitados assim de se colocarem à frente. São pequenas pedras semeadas sobre o vosso caminho, a fim de vos habituar e ver sobre o que vos apoiais. Bem legal isso, né? Dá para aplicar hoje em dia, né? Eu vou escrever uma carta para a FEB com essas palavras aí. Vou mandar lá para a FEB. Ou então para o meu centro espírita. Vou começar aqui pequenininho, entendeu? Que é para a rapaziada se tocar de que quem quer ir com a gente vai. Quem não quer, vai também. Segue do seu jeito aí. Boa sorte. Entendeu? Se não tiver com a verdade, vai acabar no nada, né? Que é o que a gente aprendeu aí. Então, posso ver fico imaginando aquele prédio da FEB lá em Brasília vazio. Vamos lá. O trecho seguinte desse discurso de Kardec guarda grande semelhança com as preocupações que ele manifestou na carta a Rustang, do dia 12 de outubro de 61, data que também viajou para Bordeaux. Se o que não apraz a Deus se levantarem dissidências entre vós, digo com pesar, eu me separaria abertamente daqueles que o desertassem a bandeira da fraternidade, porque aos meus olhos não poderiam ser olhados como verdadeiros espíritos. Lembra bem, né? Aquele trecho da carta que ele recebeu, né? Das mensagens, enquanto ele ia para a viagem. Na prática, essa foi uma das razões apontadas por Kardec a Rustang, pelas quais ele manteve sua viagem a Bordeaux, desconsiderando as alegações deste referentes ao ambiente e ao clima, quanto à ida dele àquela cidade. O que de fato deu razão ao codificador, como se viu no desdobramento dos fatos. Em outro trecho igualmente importante do seu discurso, Kardec fala da direção da Sociedade Espírita Bordolesa, suas dificuldades e precauções, como se vê à página da referida edição da Revista Espírita. É uma coisa grave conferir qualquer a direção suprema da doutrina. Antes de fazê-lo, precisaria estar bem seguro dele sob todos os aspectos, porque, com ideias errôneas, poderia arrastar a sociedade para um triste abismo e talvez a sua ruína. Os grupos particulares, cada um pode fazer suas provas de habilidade e se designar para mais tarde ao sufrágio de seus colegas, se isso ocorrer, mas ninguém pode pretender ser general antes de ter sido soldado. Do mesmo modo que o bom general se reconhece pela sua coragem e pelos seus talentos. O verdadeiro espírita se reconhece pelas suas qualidades. Ora, a primeira da qual deve dar prova é a abnegação da personalidade, pois por seus atos é que se reconhece mais do que pelas suas palavras. O que é preciso para uma tal direção é um verdadeiro espírita. E o verdadeiro espírita não é movido nem pela ambição, nem pelo amor próprio. Chamo a esse respeito, senhores, a vossa atenção sobre as diversas categorias de espíritas, cujos caracteres distintos estão claramente definidos em um livro dos médiuns. De resto, qualquer que seja a natureza da reunião, quer numerosa ou não, as condições que deve preencher para atingir objetivos são as mesmas. É nisso que é necessário levar todos os seus cuidados. E aqueles que preencherem serão fortes, porque necessariamente terão o apoio dos bons espíritos. Essas condições estão mencionadas em um livro dos médiuns. Outro discurso, o de Sabot,
também pronunciado na inauguração da Sociedade Bordalesa, contém trechos importantes, como o que esclarece que ele, Sabor, estudava e praticava o espiritismo. Havia apenas 9 meses. Ou seja, seu interesse pela doutrina datava de janeiro de 61. Com tão pouco tempo, já havia ele conquistado a simpatia de Kardec e o seu apoio irrestrito, a ponto de aceitar participar da inauguração da sociedade, cuja criação tinha Sabor à frente. Eis o que disse em seu discurso. Com efeito, desde o mês de janeiro que nos ocupamos com a ciência prática, vimos de reunir a nós um certo número de irmãos, que dela se ocupavam isoladamente. Outros que ouviram dele falar pela voz da imprensa ou pela voz do povo. Essa trombeta ressonante está encarregada de fazer saber, sobre todos os pontos da nossa cidade, da aparição desta fé consoladora, testemunha irrecusável da bondade de Deus por seus filhos. Apesar das dificuldades que encontramos em nosso caminho, fortalecidos pela pureza e equipada de nossas convicções, equidade de nossas convicções, sustentados pelos conselhos de nosso amado e venerado chefe, Sr. Allan Kardec, tivemos a doce satisfação, após 9 meses de apostolado, com a ajuda de alguns de nossos irmãos, de poder nos reunir hoje sob seus olhos para a reunião geral dos espíritas bordaleses e inauguração desta sociedade, que espero continuará a trazer frutos em abundância e se derramará como orvalho benfazejo sobre os corações dessecados pelo materialismo, endurecidos pelo egoísmo, inchados pelo orgulho, e levará o bálsamo da resignação aos aflitos e aos sofredores, aos pobres e aos deserdados do terrestre, dizendo-lhes: confiança e coragem, as provas terrestres são curtas comparativamente à eternidade da felicidade que Deus vos reserva em recompensa de vossos sofrimentos e de vossas lutas neste mundo. Podem enxugar as lágrimas, por favor. Estamos dando uma pausa pequena aí. Podem recompor-se, beber uma água com açúcar e iremos seguir, se não houver nenhum comentário. Então vamos em frente. Muito legal, né? Realmente. Kardec e o corpo fluídico. Em meu livro, O Corpo Fluídico, cuja primeira edição foi publicada em 1981 pela editora Correio Fraterno do ABC, relato esses acontecimentos, reproduzo a mensagem de Erasto, repetindo-o aqui mais adiante. Agora, com os novos documentos constantes do acervo Canuto de Abreu, o episódio adquire outro tom, ganha mais clareza e encontra sua comprovação. Allan Kardec não tergiversou sobre o espiritismo. Jamais. Aqueles que o insinuam cometem um crime de lesa pátria, nas palavras de J. Herculano Pires. Preciso é que se diga que, em matéria doutrinária, foi ele firme, inarredável e inamovível. A questão rustanguista está na frente de todas as demais, que sofreram repúdio do bom senso encarnado, como Camille Flammarion adjetivou o estruturador do espiritismo. O desgaste histórico que a obra indefensável do advogado de Bordeaux causou à doutrina espírita é tão intenso quanto profundo, precisando que os espíritas corajosos dos tempos atuais façam um esforço hérculeo para reconduzi-la aos seus verdadeiros trilhos. Quando se afirma que maiores teriam sido as dificuldades à sequência do desenvolvimento doutrinário e evangélico, se Kardec houvera aquecido em dar cobertura aos ensinos contidos em os 4 evangelhos, vamos lá para a nota, né? Allan Kardec, uma meticulosa pesquisa bibliográfica da FEB, né?
como fizeram os autores da obra Allan Kardec, patrocinada pela Federação Espírita Brasileira, se está utilizando de um sofisma para dar a Rustang um argumento que o justifique como integrante de destaque da equipe de Allan Kardec. A questão é de tal magnitude que é preciso retornar ao passado, a fim de clareá-la, e, mais que tudo, extinguir o tumor definitivamente. Permito-me retomar partes do meu livro, O Corpo Fluídico, acima citado, para encaminhar o raciocínio nessa direção explicitada, ampliando-a e complementando-a com novos documentos disponíveis no arquivo do CEDOR-FEAL. Vejamos. O pensamento de Allan Kardec sobre o corpo fluídico, pretendido para Jesus, foi por ele manifesto, de modo muito claro, principalmente nas seguintes obras: Revista Espírita, que ele fundou e dirigiu até 69, A Gênese, os Milagres e as Predições, livro publicado em 68, e em obras póstumas. Nos documentos existentes nos arquivos do CEDOR-FEAL, temos agora fontes complementares, especialmente as cartas de Kardec. Sobre esse pensamento, não pode haver nenhum tipo de sombra, pois não comporta mais tergiversações, não dá margem a interpretações dúbias. Assim repetimos, quando os autores do livro Allan Kardec disseram que maiores teriam sido as dificuldades à sequência do desenvolvimento doutrinário evangélico se Kardec houvera aquecido em dar cobertura aos ensinos contidos em os 4 evangelhos. Não estavam apenas enganados sobre o pensamento do codificador, mas forçando uma visão que os fatos desautorizam. As relações de Kardec e Rustang. Antes de passar em revista o estudo de Kardec sobre o assunto, façamos um retrospecto acerca do relacionamento que ele manteve, ou melhor, que com ele manteve Rustang. De início, diga-se que esse relacionamento não foi estreito, nem constante. A Revista Espírita informa e o pesquisador Canuto de Abreu confirma que a primeira correspondência trocada entre ambos ocorreu em março de 1861, quando Rustang endereçou uma carta a Kardec, informando de sua adesão ao Espiritismo. Em junho do mesmo ano, o codificador publicou na Revista Espírita a segunda carta, recebida de Rustang, bastante longa, seguida de comentários sobre a maneira judiciosa que este expunha sobre a doutrina, mormemente em se tratando de uma pessoa iniciante. Na apresentação, Kardec informa: a carta seguinte nos foi enviada pelo Sr. Rustang, advogado no Tribunal Imperial de Bordeaux e antigo presidente da Ordem dos Advogados. O princípio que aí são claramente expressos por um homem de sua posição, posto entre os mais esclarecidos, talvez levem a refletir aqueles que, julgando-se com o privilégio exclusivo da razão, colocam sem cerimônia todos os adeptos do Espiritismo entre os imbecis. O teor da carta permite auferir um pouco da personalidade do missivista. Começa ele de modo protocolar com o reconhecimento de Kardec como chefe, tratamento que será repetido em outras correspondências. Meu caro senhor e muito honrado chefe espírita. E em seguida afirma: recebi suave influência e colhi o benefício dessas palavras do Cristo a Tomé. Felizes os que não viram e creram. Profundas, verdadeiras e divinas palavras que mostram o mais seguro caminho, o mais racional que conduz à fé, segundo máxima de São Paulo, que o Espiritismo cumpriu e realiza. Rationabilis obsequium vestrum, vê-se destacar, desde já, uma linguagem na linha evangélica. Não sei o que quer dizer esse negócio não, tá? Então, não procurei, não anotei. A seguir, Rustang confirma haver escrito pela primeira vez a Kardec, em março de 61, e apresenta diversas considerações, como se pode observar.
Quando vos escrevi em março último, pela primeira vez, nada vi, mas li, compreendi e creio. Deus me recompensou bem por ter crido sem ter visto. Depois vi e vi bem, vi em condições proveitosas, e a parte experimental veio animar, se assim posso exprimir, a fé que a parte doutrinária me havia dado e fortalecendo-a, imprimir-lhe a vida. Depois de ter estudado e compreendido, eu conhecia o mundo invisível como conhece Paris, quem a estudou sobre o mapa. Pela experiência, trabalho e observação continuada, conhecia o mundo invisível e seus habitantes, como conhecia Paris, quem a percorreu, mas sem ter ainda penetrado em todos os recantos dessa vasta capital. Não obstante, desde o começo do mês de abril, graças ao conhecimento que me proporcionastes, do excelente Sr. Sabot e sua família patriarcal, todos bons e verdadeiros espíritas, pude trabalhar e trabalhei constantemente todos os dias, com eles ou em minha casa, em presença e com o concurso dos adeptos de nossa cidade, que estão convictos da verdade do Espiritismo, embora nem todos sejam ainda de fato e praticamente espíritas. Como se observa, Rustang se refere ao Sr. Sabot e sua família, com quem estava trabalhando, sabe-se, nos estudos e atividades mediúnicas. O Sr. Sabot mantinha correspondência regular com Allan Kardec. Essa correspondência teve início antes de Rustang escrever a Kardec. Foi, pois, Kardec quem apresentou a Rustang o Sr. Sabot e família. Ele que estava entusiasmado com o Espiritismo e aproveitava todo o tempo disponível para os estudos e as atividades mediúnicas. Sente-se que desejava apressar o passo no caminho pelo qual decidiu seguir, com um misto de deslumbramento e satisfação. Na sequência, fala Kardec das mensagens surgidas por meio do Sr. Sabot, assinadas por espíritos superiores a partir de evocações por ele, Sabot e Rustang, feitas destacando-se as impressões relevantes que o conhecimento da reencarnação deixou neles. Acompanhemos. O Sr. Sabot remeteu exatamente o resultado de nossos trabalhos, obtidos a título de ensinamento por evocações ou por manifestações espontâneas dos espíritos superiores. Experimentamos tanta alegria e surpresa quanto a confusão e humildade. Quando recebemos esses ensinamentos tão preciosos e verdadeiramente sublimes de tantos espíritos elevados que vieram visitar-nos ou nos enviaram mensageiros para falar em seu nome. Ó, caro Senhor, como sou feliz por não mais pertencer, pelo culto material, à terra que agora sei não ser para os nossos espíritos senão um lugar de exílio, a título de provas ou de expiação. Como sou feliz por conhecer e ter compreendido a reencarnação com todo o seu alcance e todas as suas consequências, como realidade e não como alegoria. A reencarnação, essa sublime e equitativa justiça de Deus, como ainda ontem dizia o meu guia protetor, tão bela, tão consoladora, desde que deixa a possibilidade de fazer no dia seguinte o que não podemos fazer na véspera, que faz a criatura progredir para o Criador. Esta justa e equitativa lei. Segundo a expressão de Joseph de Maistre, na evocação do seu espírito, que fizemos e que recebestes, a reencarnação, que é, segundo a divina palavra do Cristo, o longo e difícil caminho a percorrer para chegar à morada de Deus. Agora compreendo o sentido dessas palavras do Cristo a Nicodemos. Sois doutor da lei e ignorais isto? Hoje que Deus me permitiu compreender de maneira completa toda a verdade da lei evangélica, eu me pergunto como a ignorância dos homens, doutores da lei, pôde resistir a esse ponto à interpretação dos textos, produzir assim o erro e a mentira
que engendram e alimentaram o materialismo, a incredulidade, o fanatismo ou a poltronaria. Eu me pergunto como esta ignorância, este erro puderam produzir-se quando Cristo tivera o cuidado de proclamar a necessidade de reviver, dizendo: é preciso nascer de novo. E por aí a reencarnação como único meio de ver o reino de Deus. O que já era reconhecido e ensinado na terra, e que Nicodemos devia saber. Sois doutor da lei, e ignorais isto? É verdade que o Cristo acrescenta a cada passo, que os que têm ouvidos ouçam, e também têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, e não compreendem. O que pode aplicar-se aos que vieram depois dele, bem como aos de seus tempos. Eu disse que Deus, na sua bondade, me recompensou por nossos trabalhos, até este dia, e os ensinou que permitiu-nos fosse dados por seus divinos mensageiros, missionários devotados e inteligentes junto aos seus irmãos, segundo a expressão do espírito de Fenelon, para lhes inspirar o amor e a caridade para com o próximo, o esquecimento das injúrias e o culto da adoração devido a Deus. Compreendendo agora o alcance admirável dessas palavras do espírito de Fenelon, quando fala desses divinos mensageiros, viveram tantas vezes que se tornaram nossos mestres. Agradeço com alegria a humildade a esses divinos mensageiros por terem vindo nos ensinar que o Cristo está em missão na Terra para a propagação e o sucesso do Espiritismo. Essa terceira explosão da bondade divina para cumprir aquela palavra final do Evangelho. Unum ovili et unum pastor. Por nos ter vindo dizer, não tem mais nada. O Cristo, por ele chamado Espírito da Verdade, a verdade é o primeiro e o mais santo missionário das ideias espíritas. Essas palavras me tinham tocado vivamente e eu me perguntava, mas onde então está o Cristo em missão na Terra? A verdade comanda, conforme a expressão do espírito de Marius, bispo dos primeiros tempos da Igreja, essa falange de espíritos enviados por Deus em missão na Terra, para a propagação e o sucesso do Espiritismo. Que suaves e puras satisfações dão esses trabalhos espíritas pela caridade feita com auxílio da evocação aos espíritos sofredores. Que consolação se acha em uma comunicação com os que, na terra, foram nossos parentes ou nossos amigos, em saber que são felizes ou aliviar-lhes o sofrimento. Que viva e brilhante luz lançam em nossas almas esses ensinos espíritas que, ensinando-nos a verdade completa da lei do Cristo, dão-nos a fé por intermédio de nossa própria razão e nos fazem compreender a onipotência do Criador, sua grandeza, sua justiça, sua bondade e sua misericórdia infinita, colocando-nos assim na deliciosa necessidade de praticar esta lei divina do amor e da caridade. Que sublime revelação nos dão, ensinando que esses divinos mensageiros, fazendo-nos progredir, progridem eles também, a fim de irem engrossar a falange sagrada dos espíritos perfeitos. Admirável e divina harmonia que nos mostra, ao mesmo tempo, a unidade em Deus e a solidariedade entre todas as criaturas. Que nos mostra esta sobre a influência e o impulso dessa solidariedade, dessa simpatia, dessa reciprocidade, chamadas a subir e subindo, mas não sem passos falsos e sem quedas, nos seus primeiros ensaios. Essa longa e alta escada espírita para, após haver percorrido todos os degraus, chegar ao estado de simplicidade e de ignorância originais, à perfeição intelectual e moral, e por essa perfeição a Deus. A admirável e divina harmonia que nos mostra
esta grande divisão da inferioridade e da superioridade, pela distinção dos mundos que são lugares de exílio, onde tudo são provas ou expiações, e dos mundos superiores, morada dos bons espíritos, onde estes não têm mais senão que progredir para o bem. Bem compreendida, a reencarnação ensina aos homens que aqui se acham no lugar de passagem, onde são livres de não mais voltar, se para tanto fizerem o que é necessário, que o poder, as riquezas, as dignidades, a ciência não lhes são dados, senão a título de provas, e como meio de progredir para o bem, que eles não estão em suas mãos, senão como um depósito e um instrumento para a prática da lei do amor e da caridade. Que o mendigo que passa ao lado de um grão-senhor é seu irmão perante Deus, e talvez o tenha sido perante os homens, que talvez ele tenha sido rico e poderoso. Se agora ele se acha numa condição obscura e miserável, é por ter falido as suas terríveis provas. Lembrando assim aquela palavra célebre, do ponto de vista das condições sociais, há apenas um passo do Capitólio à rocha Tarpeia. Mas com a diferença de que, pela reencarnação, o espírito se ergue de sua queda e pode, depois de haver remontado ao Capitólio, lançar-se de seu pico às regiões celestes, morada esplêndida dos bons espíritos. A reencarnação, ao ensinar aos homens, segundo a admirável expressão de Platão, que não há rei que não descenda de um pastor, nem pastor que não descenda de um rei, apaga todas as vaidades terrenas, liberta do culto material e nivela moralmente todas as condições sociais. Ela constitui a igualdade, a fraternidade entre os homens, como para os espíritos, em Deus e diante de Deus, e a liberdade que, sem a lei do amor e da caridade, não passa de mentira e de utopia, como nos dizia ultimamente o espírito Washington. Em seu conjunto, o espiritismo vem dar aos homens a unidade e a verdade em todo o progresso intelectual e moral, grande e sublime empreendimento do qual não passamos de apóstolos muito humildes. Adeus, meu caro senhor, após 3 meses de silêncio, eu vos fastigo com uma carta muito longa. Respondei quando puderdes e quiserdes. Eu me proporia fazer uma viagem a Paris, para ter o prazer de vos conhecer pessoalmente, de fraternalmente vos apertar a mão. Minha saúde a isso se opõe no momento. Podeis fazer dessa carta o uso que achardes conveniente. Eu me honro de ser declaradamente e publicamente espírita. Meu Deus do céu. Kardec deve ter lido durante o final de semana essa carta, né? Sabe escrever, hein? Pelo amor de Deus. Ele fundou alguma igreja? A gente pode visitar a igreja dele, por acaso? Porque discurso de pastor, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Né? Afe Maria. Ele perdeu a chance de ser padre, né? Podia ter sido padre ele, ia ser um grande padre ele. Espírita não, né? Mas padre ele serve bem. Algum comentário, alguma coisa? Enquanto eu tomo um gole d'água. Até aí, Sabu e Rustang estavam juntos, então, né? Não, como estavam juntos? Eles se comunicavam. Essa foi uma carta de Rustang para Kardec, né? E eu acho que ele colocou o tal do Sabor meio como ajudante dele. Fala Kardec das mensagens surgidas por meio do Senhor Sabor, assinada por espíritos superiores a partir de evocações por eles, Sabor e Rustang, feitas. Então, isso O aí ainda foi no desentendimento período. veio depois, então, né?
Sim. Foi isso que eu entendi Não, eles também. trabalharam Exatamente. juntos uma época, aí Sabor saiu fora, né? Aí Sabor Então, não, foi o Stang Sabor, saiu fora. né, que apresentou, Que apresentou. foi Sabor que apresentou o espiritismo para Rustang, né? Justamente. Aí Segundo depois o descrito. Stang se mandou, Uhum. por algum motivo que a gente não sabe. Eu acho que Rustang achou o Sabor muito fraquinho, pobrezinho, né? Não ia dar Com clamor, né? certeza. A mim me parece Porque que depois disso ele escreve para Kardec que Sabor não estava muito, não era muito espírita. não, não era uma Não referência, né? Que era uma ele boa devia. referência. Engraçado, né? É, Como são as coisas, né? é isso. É verdade, é verdade. Não fez o que ele queria, talvez, né? Quem sabe? É, Então, não, mas essa carta aqui, assim, né? Eu não analisei frase a frase, mas parece que não tem nada de comprometedor na carta, né? Comprometedor que eu digo assim, né? Contrariando os princípios de Kardec, né? Que ele estava fala de implantando a queda. doutrina. Ele fala de Oi? queda e tudo. Falou? Falou. Não? É, não me liguei. Eu tava lendo, mas eu vi aqui, ó. Tem uma hora que ele fala de queda, fala uma série de conceitos aí que são deturpados. Engraçado, eu E me Sabor, toquei aqui, ele né? usa, ele usa uma forma, se você, eu percebi enquanto eu lia, Hum, que eu tenho um tio meu, Satiro, que faleceu, que era um grande orador, realmente, um dos maiores oradores que eu conheci. E ele ensinava isso, ó, primeiro você ensaboa, depois você dá uma lascada no cara. E ele fazia isso na carta o tempo todo. Primeiro ele dá uma amenizada, depois ele vem e dá uma ensaboada, e dá uma porrada no peixe, entendeu? Então ele vai direto. E ele faz isso aqui nessa parte, bem no final, eu acho que ele fala de queda. Pode ver. Né? E lá no começo eu já comecei a perceber isso. Né? Onde é que eu, não, que eu tava lendo, não marquei nada aqui. Ah, mas será? Olha, lá em cima ele fala assim, que o mendigo que passa ao meu lado, ao lado de um grão senhor, é meu irmão perante Deus. Ah, Depois beleza. ele, Não, eu que é, sou o rei, passo ao lado da plebe, entendeu? Mas ele é meu irmão, mas é plebe. Legal, né? é, é meu Bela irmão, postura. eu não vou fazer nada por ele. Mas olha, não dá mesmo para crer que esse homem fosse Aqui, passar ó, assim o admirável e facão, né? divina Uma harmonia traição, né? que nos Ele é mostra muito essa. hábil. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. junto com Kardec ainda, né? Aí ele estava equivocado e apegado às ideias dele, tudo bem, entendeu? Mas Não, ele eu penso, até aqui eu acho que ele está assim, bem coeso com a ideia do espiritismo, de Kardec. Ele vai falar que vem dar ao espiritismo, vem dar aos homens a unidade, a verdade, todo o progresso intelectual e moral. Ok, total Kardec, não é? Mas depois que Kardec faleceu, eu acho que o orgulho, a vaidade, o egoísmo se exacerbou, porque uma Mas pessoa no caso ele dele. fez os quatro evangelhos, Clarice, antes da morte de Kardec. Ele fez durante o trabalho de ah, Kardec, não foi ele depois. começou um trabalho É, contrário, Aqui, ó, achei o trecho logo aqui. depois disso aqui, Ó, ele fala então, quer aqui, dizer, ó. paralela a essa carta, ele já devia estar escrevendo. Então, o cara ou logo era. depois, né? Ou logo É, é, depois. Ó, as Eu ideias dele tenho estão aqui. impressão, Satiro, eu tenho impressão que ele tentou trazer Kardec para ele, exatamente. né? Porque ele mandava correspondência para Kardec, né? Elogiando tal. Quando ele viu ali uma resistência, ele falou: Eu vou sozinho, né? Ele Ó, ele se já começa colocou aqui, ó. Esse acima, trecho né? aqui, ó, esse trecho aqui que eu vi. Mas tem outros trechos também. Mas ele fala assim: que sublime revelação, olha só, nos dão, ensinando que esses divinos mensageiros, então alguém revelou para ele, fazendo-nos progredir, progridem eles também, a fim de ir engrossar a falange sagrada dos espíritos perfeitos. Ele está procurando santos aí, né? A admirável e divina harmonia que nos mostra ao mesmo tempo a unidade em Deus e a solidariedade entre todas as criaturas, que nos mostra estas
sob a influência ou impulso dessa solidariedade, dessa simpatia, dessa reciprocidade, chamadas a subir e subindo, mas não sem passos falsos e sem quedas. Nos seus primeiros ensaios, essa longa e alta escada espírita para nós, após haver percorrido todos os degraus, chegar ao estado de simplicidade e ignorância originais, a perfeição intelectual e moral, por essa perfeição a Deus. Admirável e divina harmonia que nos mostra essa grande divisão da inferioridade e da superioridade, pela distinção dos mundos que dão lugares de exílio, onde tudo são provas ou expiações, e nos mundos superiores, morada dos bons espíritos, onde estes não têm mais senão que progredir para o bem. Ele fala de, eu acho que ele tem uma visão... Então, Satir, durante o que ele escreveu, esse cara não foi espiritualista racional. então, o Livro dos Espíritos já tinha sido publicado, né? Pois é, mas ele foi E aqui espiritualista racional tem... porque a impressão que ele me dá ao longo é que ele fala de punição, que ele fala de expiação, fala de prova, não com a visão do espiritualismo racional, e sim por outra visão. Posso estar enganado. Mas eu acho que já nessa época não percebi ele tem nada assim que ferisse muito, né, aos nossos ouvidos, assim, né? Eu fiquei, enquanto eu li, eu fiquei com a impressão de que tá lá, todos os pontos que ele quer cravar estão todos aí, escritos. Agora, podia não estar expresso. Ele não ia chegar para Kardec e dizer, eu discordo de você. Ele está em sabor na revista espírita, né? Na revista espírita, uma das controvérsias que divide a questão do espiritismo, né, entre o espiritismo na Europa e o espiritismo nos Estados Unidos é a reencarnação. Porque eles não aceitam a reencarnação como um princípio doutrinário pela questão das raças. Então, existe essa separação. Aqui a gente percebe que o debate está muito em cima da questão da separação, da reencarnação. Em todo momento vem a questão da reencarnação. Mas ele disse, aqui, né, Ju, que as comunicações eram em torno da reencarnação. Então, sim, que abriu um negócio. Aí, quando ele cita esse Joseph de Maistre, ele não pertencia ao movimento tramontano, frio, né? Que defendia o poder e as prerrogativas do Papa, disciplina e fé? É isso aí, quando citou ele outro dia. Eu não conheço ele de leitura. A gente pode fazer assim, vamos reler depois com calma e a gente traz, né, o que cada um... Vamos acabar de ler essa parte, que falta pouquinho, né? Não, amigo, já são 5h40. Você quer ler só esse trechinho aqui da 75? Para acabar, né? Podemos retomar na próxima. Não, porque aí a gente pode reler a mensagem juntos, mas assim, a gente individualmente reler e anotar as questões que mais chamam a atenção. Então, na próxima aula, voltamos nela. Isso, ou a gente não precisa reler, né? A gente comenta o que cada um anotou e pensou, refletiu sobre a mensagem. Vamos marcar o início no começo da mensagem, no parágrafo anterior. A retomada. Sim, aí a gente comenta daí para até o final desse trecho. Já está no horário. Não, mas termina o trechinho. Termina então? Então vou terminar. Termina, porque é só um parágrafo ali. Rustang era, então, destacado advogado... não, você vai ler tudo isso. Não, deixa para depois. Não, amiga, deixa para a próxima semana. Porque já é 5h40. E aí a gente vai querer debater. Aí a gente vai querer falar e não pode falar. A gente e aí a gente coça a língua. Eu sou um mero limpador de cocô de cavalo, já falei isso. Vamos combinar, então, assim, a gente relê, né, a mensagem. Na semana que vem a gente debate sobre os itens que
que chamou a atenção ou que queira comentar, enfim. E daí a gente lê esse finalzinho, né, do Rustanque. Tá bom. Beleza. E que página é no Kindle? Aí é Tá pior tiro. ainda. Não sabe? Não tem Não, página. faz a busca no Kindle, assim, o trecho posterior que acaba isso chama Colignon, com 2 L, né? Colignon, na Revista Espírita. Aí você vai que é o achar, nome da tá médium. Aí eu antes. vou achar. A Tá. carta tá logo antes. Quer dizer, é enorme a carta, mas é um parágrafo que a gente não leu, que a Juliana falou que mandou que não é para ler, então coercitivamente ela decidiu. Aí a gente lê a carta que vem antes, que ela também Eu não, porque coercitivamente teve falou uma que nós iremos manifestação debater na espontânea. próxima. Ela foi espontaneamente autoritária, você entendeu? Teve manifestação espontânea que Não, falou, foi ah, não, heterônomo vamos ler até o depois. último. Eu tenho pavor de imaginar como é coitado do Alê. Não vou nem falar no assunto, porque deve ser um inferno a vida dele. Eu aqui vou direto pro plano superior. Vai dar um mergulho Gente, na bom tua piscina domingo, congelada. viu? Bom domingo pra Bom todos. domingo Muito para bom. vocês. Bom frio aí pra todo mundo. Tchau. Calorzinho da Tchau. Bahia para vocês. Tchau. Isso, Ai, manda meu calor. Olha só o calorzinho que ela tá. Ela vai pra praia ainda, hein? Tchau. Tchau, Jerusa. Ei.